Lagrange, derivadas parciais em relação a x, em relação a y, em relação a lambda, isolar a lambda, substituir, achar y, substituir, achar x. Bom, então tá, encontrei a demanda ordinária. Vou ter uma alteração de preço, essa alteração de preço me permite um novo ponto de escolha ótimo ainda da demanda ordinária. Aplicando Slutsky, eu tenho uma compensação de renda que vai gerar para mim uma nova escolha ótima, mas agora uma demanda compensada. Falando nisso, como é que é a demanda compensada de Hicks e Slutsky? Ela pode ser positivamente inclinada? Não. Pode? Para o pente Giffen? Também não? Eu posso, de repente, pedir para fazer uma análise gráfica provando que uma curva de demanda não será positivamente inclinada no caso de Hicks, enfim. Agora, uma curva de demanda marshaliana pode ser positivamente inclinada? Sim. Pode? Pode. Em que caso? Giffen. Uma curva de... Aí eu vou pedir, obviamente, vai ter alguma coisa de curva de Angel, curva de preço-consumo, enfim. A discussão não sai fora disso. O que é a curva de Angel? É derivada de qual curva? Preço-consumo, uma curva de Angel? Renda-consumo. Quando você tem alteração na renda, você tem uma mudança de inclinação ou um deslocamento? Deslocamento, que você vai ter várias escolhas ótimas, originando então a curva de Angel. A curva de demanda é originária de qual curva? Preço-consumo. Agora a curva de preço-consumo. Ela vai ser, essa curva de demanda, ela pode ser mais elástica ou menos elástica, que garante se a inclinação se a curva de preço-consumo é positivamente inclinada, negativamente inclinada. Então a gente tem alguns comentes bem nesse sentido. Vamos ver, peraí gente, estou só relembrando as questões da prova. Essa é a história lá do eixo inferior. Você pega 20 minutos para sua vida. Por quê? Por quê? Porque a máquina de vídeo é consumir mais. Perguntou. Qual a consequência disso? Poderiam pensar nisso. Uma exposição gráfica, alguma análise teórica de toda essa justificativa. Vale a pena ir mais ao fundo, desse tipo de discussão. Eu até disse que ia cair na prova, lembra? Gente, anota aí, É bem provável que seja contemplada. Não, é de verdade. Gente, vocês nunca vão poder falar que a prova é uma surpresa. Vocês vão lá porque vocês querem. Tá, já foi. Essa dica também acho que precisa ficar ótima. Preste atenção. Perdeu. Enfim, é basicamente isso, assim, não tem muita... Como eu disse pra vocês, a prova tá curta. Pra você conseguir chegar a Hicks e Slutsky, você tem que entender todas as teorias anteriores. Não tem jeito. Vai cair alguma daquelas de 3 dimensões, aqueles gráficos que você passou? Eu tive dificuldade com aqueles lá. Não, de uma forma daquela não. Não. E Mayra, eu confundo um pouco nos preços. Tipo, você sempre fala, respeitando os 3 axiomas, respeitando os pressupostos. Aquilo de lá faz uma salada na minha cabeça. Ok, então vamos lá. Com relação a esses pressupostos, nós temos que o primeiro, os axiomas da teoria do comportamento do consumidor, que as preferências são completas. O que significa
completas na prática. É que essa análise é estática, ela não é dinâmica. Ao realizar uma escolha, ele não pode alterar. E aí remete até a preferência revelada. Então, se eu disse que eu prefiro uma cesta em detrimento da outra, jamais eu posso mudar de ideia, porque daí você perde todo o seu contexto. Ou seja, você tem que ser capaz de ordenar dentro de uma lógica e respeitar essa lógica. Só isso. A transitividade também é dentro dessa lógica. É esse ordenamento envolvendo mais cestas. Que é a história, se eu prefiro A em detrimento de B, B, C, obviamente, eu prefiro A em relação a C. Novamente, é o ordenamento. Da não sociedade. Eu sempre prefiro consumir mais a menos. Como eu prefiro consumir mais a menos, consequentemente, eu sempre vou ter o quê? Curvas de indiferenças convexas, naquele sentido do formato Cobb-Douglas, até por isso que eu tenho aquelas 4 dimensões da utilidade marginal, mostrando que somente naquele terceiro quadrante, que seria uma função convexa e monotônica, eu conseguiria ter um mapa de curvas de indiferença aonde consumir mais é preferível do que consumir menos, tá? O que denota também, como é convexa, a média é preferível aos extremos, porque você sempre tangencia uma curva de indiferença mais alta. Então, levando em consideração todos esses axiomas, realmente a única função que atende todos esses pressupostos é a função Cobb-Douglas, por ser bem comportada, que a gente fala que é uma função monotônica, convexa, né? Como é que é a questão da utilidade na curva de indiferença? Na mesma curva ela se difere em cada ponto? Isso. É a mesma satisfação ao longo da curva. Agora, a taxa marginal de substituição é igual ou diferente? Em cada ponto da curva? É diferente. É diferente. Cada curva de diferença tem combinações, eu tenho cestas distintas. Por mais que elas tenham a mesma satisfação, mas a quantidade é diferente. E taxa marginal de substituição nada mais é do que a troca de um bem pelo outro. Como é uma função convexa e decrescente, a taxa marginal de substituição também de uma função Cobb-Douglas, ela é negativa. Para eu consumir mais de um bem, necessariamente eu tenho que reduzir do outro. A escolha ótima acontece quando? Vai lá! Não, quando a taxa marginal sobre a taxa marginal é igual aos preços relativos. Exatamente. Que é igual, ou seja, acontece quando a inclinação, tanto da restrição orçamentária quanto da curva de indiferença, tem que ser iguais. O que eu chamo de inclinação da restrição orçamentária? Preços relativos, a razão entre os preços. E o que eu chamo de inclinação de uma curva de indiferença? A taxa marginal de substituição, que nada mais é do que a razão entre as utilidades marginais. Essa, na verdade, é uma condição necessária, mas a condição suficiente é que a gente deve respeitar que a renda seja igual ao dispêndio. Ou seja, você só vai gastar efetivamente o que você ganha e vai gastar toda a sua renda. E aí, dependendo da elasticidade, se o bem é elástico ou inelástico, você tem comportamentos distintos. Então, por exemplo, se você tem aqui uma restrição orçamentária